A gestão nos consegue tirar. Mas, entretanto, temos certeza, será submetida pelo Dr. Jorge Rangel, presidente do Instituto Nacional da CAU, de resto, patrocina este prémio, que ele deu, e nesta mesa, conforme consta do programa, irão intervir o Sr. Pereira, Ângelo Cristóvão, que não está aqui da Liga Portuguesa, o engenheiro Domingos Simões Pereira e o embaixador Alvo Pereira. Como não preparado, esta é uma mesa constituída por personalidades que já receberam o prémio devido pelo Rio em anos anteriores. Entretanto, a Rafael também nos tem inscrito no jantar da manhã da farsa, tendência de entrada neste congresso. Chamo também a atenção que às 6 da tarde, hoje, iremos lançar o mais recente número da pista promovida pelo Vila Nova Águia, número esse onde constam os textos apresentados no anterior congresso da Cidadania Lusófona, que, como recordarão, teve como tema a importância das diásporas para a lusófona. E então chamo o Dr. Jorge Rangel à mesa e os restantes membros, o Sr. Pereira, o embaixador Alvo Pereira, por favor, Ângelo Cristóvão e o engenheiro Domingos Simões Pereira. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer o convite que o Renato Epifânio me fez para vir moderar esta sessão, convite feito agora mesmo, que eu aceito com muita satisfação, porque é sempre a minha grande honra estar aqui ao lado de ilustres personalidades que, além do mais, receberam já o prémio Personalidade Lusófona, que hoje será atribuída, e muito justamente, ao Sr. Duarte. Tenho à minha direita o Sr. Moreira, a seguir o embaixador Alvo Pereira, e à esquerda o Dr. Domingos Simões Pereira e o nosso querido amigo da Galiza, Ângelo Cristóvão. Nenhum deles precisa de apresentação, eles são por demais conhecidos, só iria perder tempo se fosse agora preferir os aspectos essenciais do currículo de cada um, porque eles já valem mais do que os seus próprios currículos. Tudo o que fizeram, a obra é conhecida, a obra é visível e, portanto, dispenso-me de concordarem todos de fazer a apresentação pessoal de cada um dos nossos oradores de hoje. Cada um deles saberá, em perspectivas diferentes, fazer um balanço do que foi, do que queremos que seja a CPLP no futuro. O trabalho realizado suscitou opiniões positivas e algumas negativas. Todas as grandes organizações passam por
momentos difíceis, sobretudo devido à afirmação, mas tanto tempo envolvido é tempo de balanço e ninguém melhor que estas 4 personalidades que aqui estão poderão fazer esse balanço de forma correta e com visões diversificadas do que foi o percurso já realizado. Eu gostaria de, em primeiro lugar, seguindo a ordem que está indicada no programa, dar a palavra ao professor Adriano Moreira, que é uma personalidade que todos nós admiramos por tudo o que fez ao longo da vida e que não se cansa de continuar a fazer. Ainda recentemente aceitou ser Conselheiro de Estado para ter mais um serviço, para além de muitos outros que já prestou a Portugal e ao mundo da lusofonia. Professor Adriano Moreira, faz favor. Obrigado. Bom, eu, em primeiro lugar, queria prestar a minha homenagem ao Epifânio Dias pelo serviço que tem prestado ao país, dentro deste movimento, que sofre, como quase todas as organizações e os países, entre todas as causas das coisas não correrem bem, temos sempre de inscrever o mau governo. É uma causa principal, sempre, todas as crises. E a respeito da CPLP, eu devo dizer que gostaria de vir aqui hoje com muita alegria, mas como sabem, os jornalistas andam todos preocupados com a tecnologia. Portanto, esteve mal. Obrigado. E gostava de vir apenas com alegria para esta reunião. Não é o caso. E não é o caso porque, como eu incluo sempre das causas que volto a repetir, do funcionamento das organizações e, sobretudo, das crises dos países, o mau governo, não posso deixar de sublinhar que este esforço que a nova Águia consagra neste momento e que eu considero, e vou dizer porquê, que são janelas fundamentais da liberdade do meu país, assisti este ano a 2 eleições sucessivas para a Assembleia da República, para a Presidência da República. Não vi este problema discutido por ninguém. Não constou do programa de discussão das forças que lutavam para ocupar o poder. E, por consequência, nós, penso eu, não podemos considerar-nos muito felizes não com a falta de esforço que todos desenvolvem, mas com a não mobilização da capacidade de decidir, que isso pertence a quem governa. E sinto isso, sobretudo, nesta sala e na sala de Portugal, porque, de facto, foi aqui que começou o movimento de solidariedade das comunidades de cultura portuguesa. O primeiro congresso começou aqui, continua em Coimbra, assinou os estatutos em Guimarães simbolicamente e acabou por ser paralisado, porque a intervenção foi governamentalizada e, por consequência, a atividade privada da sociedade civil nessa área ficou paralisada. Sobra a Academia Internacional da Cultura Portuguesa. E quero lembrar também, porque estamos no mesmo lugar, que foi criada a pedido de 14 professores catedráticos descendentes de portugueses que criam um ponto de ligação entre eles. E essa persiste. E
temos que, em grande parte, agradecer não apenas ao esforço dos académicos que lhe pertencem, mas também à atenção dos presidentes da Sociedade de Geografia, em que se destaca o atual presidente, cujas dificuldades são excessivas neste momento e que também nesta área nos fazem sentir que esta problemática anda bastante afastada das preocupações dos que têm o poder de decidir. E, sobretudo, porque, como todos nós temos que falar em globalismo, eu suponho que é para mostrar que somos cultos, porque já todos conhecemos a palavra, mas não conhecemos muito as redes que constituem esse globalismo, como é que interferem umas com as outras, quais são os centros de decisão. Nós sabemos muito pouco a esse respeito, mas pelo menos sabemos que é necessário ter a devolução e ter a atenção e, sobretudo, a clarividência que têm tido aqueles que vão lançando as suas reflexões nesta nova área que já fará parte da história da literatura portuguesa, e é que este movimento tem a maior importância naquilo que diz respeito a este país de 92 mil quilómetros quadrados, que o Cardeal Patriarca de Lisboa disse, é o território que nos calhou, ou em que encalhámos, são palavras do Cardeal Patriarca, e não foi em latim, foi uma coisa dita para todos perceberem. Este movimento fortalece a posição do tal país com 92 mil quilómetros quadrados, envolvido numa crise financeira e económica que é global. Representa uma janela de liberdade para o próprio país e é sobre isso que eu queria insistir. Em primeiro lugar, nós chegámos ao ponto final de uma época em que a Europa foi chamada à luz do mundo. Eu julgo que foi antes da tecnologia e a luz era toda em velas. E a pouco vão soprando as velas e é muito difícil hoje afirmar que continua a ser a luz do mundo. E essa circunstância, à medida que a ligação entre os territórios de língua portuguesa viviam em regime colonial, que era o regime geral que se vivia no mundo, a crítica concentrou-se sobre a maneira como foi conduzida a parte final do que se chamou o Império Português e esquece de notar que se trata de um problema de um outono ocidental que estamos a viver. Assim, me parece que a questão deve ser posta. E porquê? Porque não havia um Império Português. Havia um Império Euromundista. Era um Império que era constituído pela Holanda, pela Bélgica, pela França, pela Inglaterra, Portugal também tinha a sua parte. E essa circunstância implicou uma evolução que é muito curiosa. Esta questão da Europa luz do mundo, a primeira crise política que teve que enfrentar foi a Primeira Guerra Mundial. E pela voz do Presidente dos Estados Unidos, Wilson, aceitou acabar a guerra dizendo que cada nação deve ter um Estado. Mas com isso desapareceu uma organização da Europa. Acabou o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Turco, as relações imperiais aqui desapareceram. Manteve-se a expansão da tal luz da Europa para o resto do mundo. Veio a Segunda Guerra Mundial.
mais uma vez, pela voz americana, por mãos ocidentais, posto a questão da descolonização, que no fundo era predomínio da Europa sobre o resto do mundo. Naturalmente, cada país sofreu mais as suas circunstâncias, mas é um pouco descuidado não reparar que o tal império euromundista implicou as dificuldades custosas da Holanda no que seria a Indonésia. No que toca à França, o desastre do exército indiano completamente esmagado e a longuíssima guerra do Norte de África, da Argélia, que por acaso foi ordenada por um homem chamado Mitterrand, porque consideravam a Argélia um departamento da França, ele era o ministro responsável e declarou o combate com esta afirmação: a Argélia foi sempre, é e será sempre francesa. Até hoje ainda não resolveram o problema. Bom, no Congo belga não se puderam livrar da guerra interna terrível que custou a vida ao primeiro grande secretário-geral das Nações Unidas. E é nesta circunstância que se vai inscrever aquilo que foi a Guerra Colonial Portuguesa. E há, em todo caso, depois de ter lembrado isto, uma questão em que os portugueses têm que meditar mais do que apenas na maneira certamente carregadíssima de erros com que conduziu a descolonização. E é esta: é que nenhum desses países que pertenciam ao Império Euromundista conseguiu organizar uma solidariedade entre os povos dos vários territórios que se tornaram independentes. O único país que conseguiu isso foi Portugal. Isso significa que há qualquer coisa de diferente na intervenção portuguesa. A mim tem-me parecido, mas parece-me que a fórmula agora já foi absorvida, que há uma comunhão de afetos que supera as dificuldades enormes de família que foi essa guerra colonial. E há alguma coisa que não pode também ser omitida, que não podemos ter só virtudes como povo. Foi desta casa, como disse, que nasceu o sentimento que era uma reforma que vinha a caminho, que era necessário encontrar outra maneira da solidariedade. Isso foi proclamado em 2 congressos, um aqui e outro em Moçambique. O segundo congresso foi encerrado na ilha de Moçambique. Das coisas mais tocantes que eu tive na minha vida. Pela primeira vez estavam juntos representantes de todas as comunidades portuguesas. Pela primeira vez, a bandeira do Brasil e de Portugal foram erguidas juntas. E o Ministro da Educação do Brasil, que estava, disse: acabamos de dar o primeiro passo para a pátria maior. Esse sentimento de afinidade, o afeto, estava ali documentado naquela cerimónia extraordinária. Depois veio o problema da língua. Anda um pouco discutida por causa do tratado ortográfico, mas isso nasceu no Instituto de Ciências Sociais Joaquim Nabuco, no Recife,
ainda então presidido por Gilberto Freire. E o problema foi posto desta maneira, na delegação portuguesa, em que eu estava também. A língua em geral é a responsabilidade das academias e não se podia esperar que territórios tornados independentes em tão pouco tempo tivessem capacidade para ter academias. Mas era absolutamente necessário ter uma organização em que eles estivessem em pé de igualdade, sentissem que estavam iguais. E é assim que nasce a ideia do Instituto da Língua Portuguesa. Quem o fez foi o Presidente da República do Brasil. Realmente aconteceu que a atenção pública foi, sobretudo, desviada em relação à Europa. E a geração nova, aquilo que ocupa só, praticamente, dominantemente, é a questão da Europa. Mas há um problema esquecido. É que Portugal não pertence só à Europa. E os países da Europa não pertencem só à União Europeia. Pertencem às Nações Unidas, pertencem à NATO, pertencem ao BIT, e por vezes dá a impressão que se imagina que a Europa não tem circunstância. Vive sozinha no mundo, e ainda por cima parecendo um arco-íris, porque uns são do euro, outros não são, uns são do Schengen, outros não são, uns têm forças armadas, os outros não têm, uns são ricos, outros são pobres, e numa circunstância, neste momento, extremamente desafiante e problemática, porque é por vezes difícil. Nós podemos diagnosticar a relação entre as causas e os efeitos, mas é quase sempre alarmante ou suficiente para o alarme a coincidência de factos. E neste momento, este todo está numa crise que eu calculo que depois da guerra é a mais grave que nós temos que enfrentar. Primeiro temos a Europa dividida numa Europa rica e uma Europa pobre. Ou uma Europa que tem a imagem de ser rica e uma Europa que é pobre. E esta Europa pobre, como que reconstituiu o Império Romano, é Chipre, é a Grécia, é a Itália, é a Espanha, é Portugal, começa a ser a França, e até o separatismo britânico bate no muro que os romanos tinham estabelecido para se defenderem. No meio disto tudo, o ambiente parece que não existe, mas o ambiente existe. Existe na circunstância do Mediterrâneo estar a ser transformado num cemitério. Existe no progresso do terrorismo, das migrações descontroladas que se estão a verificar. Como é que é possível que, nestas circunstâncias, crise económica e financeira mundial, alguém já convocou o Conselho Económico e Social das Nações Unidas? Alguém já tirou da gaveta o projeto de transformar esse Conselho num Conselho de Segurança Económica e Social do mundo? Ninguém. A crise do trabalho é brutal. Alguém já convocou o BIT, o Bureau Internacional do Trabalho? A Europa não tem circunstância viva, sozinha no mundo. E quando isto acontece, eu olho para os meus 92 mil quilómetros em que nos calharam, ou onde encalhamos, e vejo que há janelas de liberdade para Portugal para além disso. E uma das janelas de Portugal é o mar.
é a plataforma continental e ninguém presta suficiente atenção ao facto de que a Europa anda em diligências para definir o mar europeu e que, se isso acontecer, a nossa soberania sobre a plataforma vai ser severamente atingida. Ninguém aceitou, por exemplo, estudar a fundo uma proposta de há 2 anos da Escola de Guerra do Brasil, feita na Escola de Guerra do Brasil, num colóquio que foi presidido pelo Sr. Duque de Bragança, em que o primeiro orador foi um almirante português e o último fui eu, e onde se pôs em questão que todos os países da CPLP são marítimos, que o transporte marítimo é cada vez mais importante, que a segurança do Atlântico Sul, sobretudo, se torna cada vez mais exigente de atenções, e que talvez, se nenhum desses países que é pobre pode ter uma frota comercial, talvez todos juntos pudessem ter a frota comercial da CPLP, dando força a este movimento que nos une nesta organização. Por outro lado, o problema da língua. Este problema também merece mais atenção. Em primeiro lugar, basta olhar para o orçamento do Instituto Camões para verificar que não tem recursos para desempenhar as suas funções. Em segundo lugar, reparar que, mais uma vez, sem que nós façamos o esforço exigido nesta matéria, as Nações Unidas colocaram o português entre as 8 línguas do seu site, passou a ser incluída a língua portuguesa. Por exemplo, em Macau, quando saímos, achámos uma escola de português e neste momento se tem, salvo ver, umas 15 escolas de português, porque para ela é um instrumento fundamental de expansão, e isto talvez nos devesse encorajar a aceitar que estas janelas de liberdade não podem continuar fechadas, têm que estar abertas. E por isso mesmo eu volto a repetir, não me sinto feliz quando, depois de tantos anos dedicados a estes problemas, e nesta casa, tenho 2 debates fundamentais no momento de crise essencial da Europa, que também pertencemos, e não consta de programa de nenhum partido este conjunto de problemas. E é por isso que é de uma nobreza e de um civismo enorme a existência desta organização e o esforço que tem feito. Sobretudo porque eu aceito que no princípio era o verbo e por isso também tenho sempre sustentado que o poder da palavra é capaz de vencer a palavra do poder. O meu voto é de que esta palavra seja capaz de vencer não a palavra do poder, a inércia do poder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Nós já estamos todos aqui habituados às suas lições e gostamos sempre de receber uma nova. E hoje foi importante fazer este enquadramento para percebermos a conjuntura internacional, para melhor entendermos
o que é que está em jogo, qual é o nosso desafio aqui. O desafio da língua, o desafio de uma afirmação da lusofonia, o desafio que implica criar sinergias para estarmos mais uns com os outros, para ter mais força para vencer os desafios. E esta palavra que o professor Adriano Moreira nos deixa, como mestre de tantos de nós, é, além do mais, um estímulo para continuarmos a acreditar que o esforço pode ser consequente, para acreditarmos que vale a pena continuar a desenvolver novas batalhas, aceitar novos desafios, porque aquilo que nós queremos construir para Portugal e para o mundo lusófono pode estar ao nosso alcance se soubermos enfrentar estes desafios. Sr. Professor, a sua palavra será sempre para nós fundamental e este congresso não ficaria completo sem a sua lição. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos agora convidar outra personalidade. Eu, enquanto o Sr. Professor Adriano Moreira fazia a sua preleção, fiz aqui uns curtos apontamentos. E creio que com estes curtos apontamentos posso resumir todo o trabalho desenvolvido pelo professor Ângelo Cristóvão. Escrevi aqui, sempre discreto e persistente, sereno e consequente, sempre connosco, sempre presente e nunca absorvente, sabendo que tem connosco objetivos comuns, portanto está sempre presente nas nossas iniciativas, desta organização e de tantas outras, em que ele, vindo um pouco mais longe de todos nós, a não ser aqueles que vêm dos países de língua portuguesa, daqueles que estão em Portugal, vem participar nestas iniciativas, mas ele costuma também estar sempre connosco, sempre que pode estar connosco. E até vai mais longe do que às vezes imaginamos que seja possível. Vem falar, naturalmente, também da sua experiência em relação à língua, do trabalho da sua academia, dos desafios que enfrenta agora e, certamente, a sua comunicação. Tem para nós sempre alguma coisa de novo, porque este esforço é constante, os objetivos que fixou para a sua academia com os seus colaboradores são muito claros e é sempre bom saber que passos novos foram dados no sentido de conseguir melhores resultados, para que possamos estar mais ligados, para que a Academia Galega seja uma das nossas academias, sempre ligada também a Portugal e ao mundo da lusofonia, a que obviamente também pertence. Professor, faz favor. Obrigado por estas palavras conhecidas. Começo agradecendo ao UMIL, à PASC e à Sociedade de Geografia a oportunidade de intervir neste 4º Congresso da Cidadania Lusófona, que tem por tema o balanço da CPLP. Excelentíssimos senhores professores Adriano Moreira, Domingos Simões Pereira, Lauro Moreira, Carlos Renato Epifânio, minhas senhoras e meus senhores. Devo começar reconhecendo que a maioria dos cidadãos dos países de língua oficial portuguesa, entre os quais muitos portugueses, desconhecem a realidade cultural e histórica da Galiza e também desconhecem a sua atual situação política. Podemos encontrar uma parte da explicação do lamentável apagamento ao lamentável apagamento do papel do antigo Reino da Galiza no relato da história da língua portuguesa. Língua nascida há aproximadamente 1000 anos, num território que incluía as atuais Galiza e norte de Portugal. Bastaria citar o Cancioneiro do Vaticano e o Cancioneiro da Ajuda para lembrar qual é a origem histórica desta língua que todos falamos. Estou a referir-me a uma época em que Braga era a capital e em Lisboa se falavam outras línguas. Ao mesmo tempo, há que assumir, devemos assumir com realismo, que corresponde em grande parte aos galegos a iniciativa de nos darmos a conhecer, de informar sobre quem somos
de participar em encontros internacionais, de marcar presença, em definitivo, de partilhar projetos e oferecer a nossa colaboração. Para um balanço da comunidade dos países de língua portuguesa, gostava de focar a atenção num dos desafios assumidos publicamente por esta organização internacional, como é a sua ampliação. Um melhor contributo pode ser, portanto, ou deveria ser, apresentar alguns factos históricos e explicar a situação atual da Galiza em relação à lusofonia no seu conjunto e à comunidade dos países de língua portuguesa em particular. Há décadas que vem operando na Galiza um ativo movimento cívico cultural e lingüístico transversal a todas as ideologias e partidos políticos que defende, promove e pratica a unidade da língua escrita e a aproximação cultural em relação a Portugal e à lusofonia. Acho que muitos terão conhecimento deste facto. É o denominado movimento lusófono galego ou simplesmente reintegracionismo. Esta é a posição que vem mantendo a tradição cultural e intelectual galega pelo menos desde a primeira década do século XX, uma filosofia e uma tendência universalizadora que, numa altura, não pode ocupar o papel central das políticas culturais, justamente na altura em que se criou a autonomia política da Galiza nos inícios da década de 80 do século passado. Durante estes anos, os sucessivos governos autónomos galegos adotaram uma política de afastamento do espaço lusófono e mesmo, diríamos, de exclusão da dissidência, uma atitude e uma política da qual ainda não estamos completamente libertados e que poderia ser vista como um episódio particular da história geral da Espanha em que os governantes, com muita frequência, têm optado por tratar os dissidentes das políticas oficiais como inimigos antes que entendê-los como oponentes. Uma frase do responsável pelo Departamento de Cultura do Governo Autónomo da Galiza de 1983 poderia ilustrar claramente o contexto. Dizia nessa época: não nos interessa que nos entendam em Lisboa, no Rio de Janeiro ou em Luanda. Atualmente essas posições parecem como um episódio do passado que nem o partido promotor dessas ideias quer lembrar. Temos visto como, passados os anos, essa tendência isolacionista, que não é exclusiva da Galiza, começa a reverter-se, sendo a sociedade civil quem promove multidão de iniciativas culturais, musicais, artísticas, cívicas, festivais, encontros, congressos, conferências, envolvendo sempre este intercâmbio com os territórios de língua portuguesa. Neste processo, a Associação Cultural Pro Academia Galega da Língua Portuguesa, que tive a honra de presidir, promoveu em 2012 a iniciativa legislativa popular Valentim Paz Andrade. Com o apoio de outras entidades deste movimento cultural, como a Associação Galega da Língua, recolheu milhares de assinaturas apresentando a iniciativa ao Parlamento Autónomo como projeto de lei, projeto que todos os grupos políticos do Parlamento receberam muito positivamente. Depois de uma negociação com o grupo parlamentar do Partido Popular governante e membros de outros partidos, em que tive a honra de participar, em outubro de 2013, justamente na altura em que se realizava em Lisboa a segunda Conferência Internacional sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial, ficou definida a redação final do texto legal, que seria assumido também por os outros grupos políticos da oposição parlamentar, por encomenda do próprio governo autónomo aos negociadores, para que justamente convencêssemos os outros grupos da pertinência de apoiar esta lei. Aprovada por unanimidade dos seus deputados em março de 2014, leva o título Lei para o Aproveitamento da Língua Portuguesa e Vínculos com a Lusofonia, comumente denominada Lei Paz Andrade. O que significa esta lei? Em primeiro lugar, a exposição de motivos constitui uma viragem de rumo na política institucional galega, por quanto situa a língua portuguesa e a integração no espaço lusófono, quer dizer, CPLP, como designio estratégico da Galiza. Converte em interlocutores, justamente, aquelas entidades que durante as últimas décadas tinham sido objeto de exclusão, justamente por defenderem esta aproximação em relação à lusofonia. Pretende-se com isto, portanto, substituir o conflito pelo acordo, o consenso e a colaboração. Um consenso e uma colaboração que só pode qualificar-se como positiva. Em terceiro lugar, produz-se um reconhecimento do valor instrumental da língua da Galiza e do português como variedade internacional do galego, o que era impensável há poucos anos.
Esta lei recoñece tamén o valor histórico e político da Comisión Galega do Acordo Ortográfico que participou en cualidade observadora nos acordos ortográficos de 86 no Río de Janeiro e de 90 en Lisboa e que serve de precedente justamente para esta lei. O texto legal non muda nem contradiz a legislación previamente en vigor. Foi deseñado de tal forma que non entre en conflito con os principios legais previamente establecidos. O acordo político naturalmente implica excedencias por todas as partes. A unanimidade parlamentar é a mellor garantía para que o proceso de integración da Galiza no espacio lusófono sexa conducido por vías consensuais. Quanto á Academia Galega da Lingua Portuguesa, de que sou secretario da súa Comisión Executiva, os seus estatutos reflecten a capacidade para asesorar os poderes públicos. Outro aspecto que gostaria de comentar é o facto de esta lei incluir o relacionamento preferente con Portugal como é, que sempre foi unha questão central neste movimento lusófono galego, como digo, desde o inicio do século XX. En cumprimento das funcións estatutarias, o presidente da nosa Academia, o profesor José Martiño Montero Santalla, apresentou en 2009 un primeiro contributo lexical galego de 1.200 palabras destinado a ser incluído no vocabulario ortográfico común nunha sesión pública da Academia das Ciencias de Lisboa, na mesma sesión en que foi apresentada a versión actualizada do vocabulario da Academia Brasileira de Letras. Durante os anos seguintes, para acompañar o proceso e pôr a Galiza a par dos outros territorios da língua portuguesa, a nosa Academia decidiu elaborar o vocabulario ortográfico galego, responsabilidade de unha equipa liderada pelo noso académico Carlos Durán. O vocabulario é tan concreto quanto posible e tan abrangente quanto conveniente para o uso cotidiano, non inclui, por suposto, a terminoloxía científica ou técnica que é máis de uso exclusivo de oficios moito concretos. Este vocabulario, do qual teño aquí unha mostra, inclui 150.000 entradas e está pronto para ser integrado no vocabulario ortográfico común quando as circunstancias forem as máis adecuadas. A isto acrescenta-se a ampliación, corrección e adaptación do dicionario Historias online ao acordo ortográfico. Con máis de 140.000 entradas, o dicionario pode ser utilizado gratuitamente na internet por cualquier utente de lingua portuguesa, se ben que oferece preferentemente as solucións do portugués europeo, como xa tínhamos adiantado na nosa intervención na Asamblea da República, na sesión en relación ao acordo ortográfico, que, se non lembro mal, foi producido o día 7 de abril de 2008. Estas publicacións, tanto o vocabulario que temos aquí como o dicionario accesible na internet, poderían ser perfectamente a base para a norma galega do portugués. O facto de a lei para o aproveitamento do lingua portuguesa e vínculos con a lusofonía se publicar no boletín oficial do Estado español, entrando en vigor sin que o Goberno de Madrid teña presentado cualquier inconveniente, demostra o grau de consenso político que o texto legal e as súas consecuencias conseguiram reunir. E ao mesmo tempo deixa sen valor o vello argumento tantas veces encontrado por nós de unha parte da clase política portuguesa, segundo o cual promover o portugués na Galicia sería unha especie de interferencia nos asuntos internos da España. Sabendo que a lei Paz Andrade foi promovida e negociada como o goberno galego pelas mesmas persoas que en 2011 promoveron na comunidade dos países de lingua portuguesa a candidatura da nosa Academia á categoría de observador consultivo, falida por decisión en último extremo de un representante de Portugal, que debía esperar que esta información sexa tomada en conta polo Ministerio dos Negocios Estranxeiros de Portugal. A excepción lingüística da Galiza, a excepcionalidade do noso caso en relación ao portugués, ben determinada pola súa origen histórica a qual me referi no inicio. Dado que a lingua nasceu nun territorio entre a antiga Galicia, que incluía naturalmente o norte de Portugal. Os galegos non precisamos unha explicación sobre esa idade. Non precisamos unha lição sobre o vocabulario básico da lingua. Todos os galegos sabemos e percebemos perfectamente o portugués. Unha maioría esmagadora dos nosos alumnos entran directamente no nível intermedio dos estudos de portugués. Por tanto, poderíamos dizer que para serem competentes, ou para sermos competentes nesta lingua, que precisamos prácticamente é só gramática, aprendizaje da gramática. As posibilidades da Galiza de entrar na CPLP fican, por tanto, moito asentadas e firmemente consolidadas legalmente con esta lei que axudamos a promover.
As posibilidades, por tanto, de entrar na CPLP como estatuto do observador asociado están relacionadas con varias cuestións. En primeiro lugar, con un coñecemento previo dos interlocutores, con o traballo continuado e coherente de relacionamento bilateral e multilateral, que é unha das cuestións que están especificadas na propia lei, relacionamento bilateral e multilateral da Galicia con territorios de língua portuguesa. Está relacionado tamén con o uso correctamente orientado dos instrumentos e recursos disponíveis para a acción exterior, que non son fracos, non son especialmente reducidos. Tamén son importantes as políticas da cooperación ao desenvolvimento. Son importantes tamén, sería moito importante, o aproveitamento do camiño andado pelas entidades da sociedade civil, que algún colega decía que se calhar estamos 10 ou 15 anos á frente dos propios gobernos. Serían tamén interesantes doses proporcionadas de delicadeza diplomática e paradiplomática. Tamén, en termos legais, sería necesaria para a Galicia unha distribuición de responsabilidades acordada con o goberno español, que, en función da Constitución española, é depositario exclusivo das competencias en política internacional, e posso indicar aquí que esta cuestión está na mesa de traballo. Nesta cualidade de observador asociado ao CPLP, encontros actualmente outros territorios e países cuja vinculación con a língua portuguesa é moito máis remota ou anecdótica. Parecería suficiente ter en conta este criterio para justificar a candidatura de Galicia. Contudo, a questão é moito máis complexa. A complexidade acrescentada pela situación actual na política española, como saben, foi formado o governo depois das eleicións do 20 de novembro e non há perspectivas de se constituir no curto prazo. Por tanto, é preciso despejar algumas dúvidas do horizonte. En cualquier caso, e este é o resumo da miña presentación, tudo indica que o consenso adquirido, un consenso moito alargado, impensável há poucos anos, o consenso adquirido con esta lei que aprobamos há exactamente 2 anos, é asumido por todas as forças políticas galegas, e que estes manterán o rumo, estou certo, manterán o rumo nos próximos anos, mesmo na hipótese de unha mudanza do governo. A experiencia galega non ten que ser nem a mellor, nem máis especial, é a nosa experiencia, e é aquilo que entendí que debía transmitir aquí para o conhecimento, e naturalmente toda esta información está na internet, está accesible, non há nada especialmente privado neste estado. Por tanto, se calhar pode servir de mostra ou de exemplo para outros casos, para outras comunidades que non sendo Estado pretenden ou procuran unha aproximación do espacio do social. Disposto a asegurar é cando nós criamos a nosa academia, non estamos à espera de unha orden, de un mandato de ningún goberno, simplesmente asumimos unha responsabilidade que, como digo, ben se otorgou e traballando, como decía o noso amigo José Rancial, de forma discreta, coherente, constante, acho que podemos chegar aos entendimentos que son necesarios para dar uns pasos importantes. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo Ângelo Cristóvão, por este relatório circunstanciado da atividade da sua academia. Acho que foi importante também explicar a conjuntura política para podermos entender melhor todo o seu trabalho e os resultados que conseguiu. Portanto, desejamos que tudo se normalize no país para que a academia também encontre menores dificuldades e possa encontrar interlocutores estáveis para desenvolver de forma correta todos os seus projetos, e sei que são muitos, portanto, só referiu alguns, mas quem o acompanha e quem lê as suas publicações e vai ao seu site sabe que a ambição é enorme. Portanto, só desejamos é que tenha bom resultado e conte connosco em todo o apoio modesto que lhe queremos dar sempre, e quero dizer, em nome dos organizadores do Congresso, que queremos contar sempre com a sua presença. Muito obrigado. Bom, eu gostava agora de saudar uma outra personalidade que todos conhecem, o engenheiro Domingos Simões Pereira, que foi secretário executivo da CPLP
melhor do que muitos de nós, sabe o que foi o percurso feito pela CPLP, ele teve que acompanhar de perto a atividade, os projetos, os programas e as realizações, e o que estava antes também teve que conhecer para poder desempenhar com mais eficácia as suas funções. Sabemos que fez um trabalho muito meritório no seio da CPLP. Foi depois Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, é secretário-geral do PAGC. Acompanhámos de longe as suas dificuldades e as incompreensões que enfrentou. Gostaríamos de lhe dizer, todos nós, e creio que posso interpretar o sentimento das pessoas que estão aqui, queremos desejar os maiores sucessos na forma persistente como encara o futuro. Porque no meio das dificuldades que experimentou, muitas pessoas no seu lugar poderiam ter desistido, dizer, bom, não há condições para eu trabalhar, mas acreditou que valia a pena, que era preciso continuar a construir um país, afirmá-lo, com todas as diferenças que possam existir, de cariz político. A verdade é que aquele país precisa de todos os seus filhos. E o engenheiro Domingos Simões Pereira é um daqueles filhos cuja ação foi e será certamente imprescindível no futuro. É neste diálogo, numa maior harmonia entre as várias forças em presença, que podemos construir uma Guiné, um país que nós todos aprendemos a compreender e a amar, e desejamos por isso as maiores felicidades no futuro. Sabemos que ainda tem muitos projetos e queremos que continue connosco, porque nós também saberemos estar consigo. Tem a palavra, faz favor. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por este convite. Quero começar pelo Renato, Fanny. Obrigado pelo convite, obrigado por esta oportunidade de voltar a esta casa e poder beneficiar desta companhia ilustre e que de facto eu tenho muita honra em poder acompanhar neste momento. Uma nota de agradecimento à Sociedade de Geografia de Lisboa e ao seu presidente, Luís Aires Barros, que continua a abrir esta casa e a honrar-nos por podermos melhorar o nosso conhecimento daquilo que de facto nos une, daquilo que é o nosso espaço de convivência enquanto sociedade. Aos ilustres deste painel, a começar pelo professor Adriano Moreira, meu professor, quem eu tenho tido uma enorme honra de poder citar como meu professor. Confesso aqui que não poucas vezes tenho utilizado parte das suas lições. É impossível utilizar todas as lições do professor Adriano Moreira, mas há duas lições que eu tenho citado com alguma frequência. E vou aqui assumir talvez algum risco em tentar utilizar mais uma vez, desta vez na presença do próprio professor Adriano Moreira, mas eu gosto muito de ouvi-lo referir-se à língua portuguesa como também nossa. Não a nossa língua, mas também nossa. O que, por um lado, abre portas a que todos possamos realmente ver a língua portuguesa um instrumento de todos nós, mas eu penso que, por outro lado, tem uma responsabilidade de podermos assumir a língua como um instrumento que deve estar ao dispor dos povos. Outra lição que eu considero muito importante, que penso que aprendi do professor Adriano Moreira, é quando ele se refere às fronteiras. E diz que a fronteira cultural de Portugal é a CPLP, a fronteira de segurança é a NATO. Parece que nessa altura era muito importante os exemplos para podermos compreender o alcance da visão do professor Adriano Moreira. Hoje não. Hoje penso que todos compreendemos o alerta que estava por trás dessas menções. Eu penso que quando analiso estas citações, o que me vai na alma é: será que todos os nossos povos estão conscientes da existência dessas fronteiras? Será que todos compreendemos que a existência dessas fronteiras é, por um lado, uma responsabilidade, mas, por outro lado, uma oportunidade? E como é que nós
jogamos com esta geografia variável na definição das nossas estratégias na abordagem desses conceitos. Bom, não vou muito mais do que isto, mas queria também cumprimentar o Ângelo Cristóvão, da Associação Pro Academia Galega de Língua Portuguesa. Tivemos várias vezes juntos e eu penso que posso dizer sem grandes riscos que eu aprendi a conhecer a Galícia e tudo o que representa através do Ângelo. Muito obrigado. E tudo o que foi aqui dito na sua apresentação eu subscrevo. É a forma de estar, muito discreta, permitir-nos aceder, conhecer, sem necessidade de se impor. Vou-me referir a um amigo. Eu quando cheguei a Lisboa para assumir as funções de secretário executivo da CPLP em julho de 2008, eu colocava a mim próprio a seguinte questão: dentre todos os que pertencem a esta casa, devo ser aquele que conhece menos a organização. E agora esperam que eu dirija e, em certa medida, lidere o processo de abrir novos horizontes e propor nova agenda. Eu tinha um conselheiro de nacionalidade angolana, o Ender Lucas, agora embaixador de Angola, foi embaixador de Angola junto da CPLP e está em Nova Iorque como número 2 dessa missão. Ele foi muito simples e muito pragmático. Ele disse: se tu queres perceber isso, vá ter com o embaixador Lauro Moreira e não largue. O embaixador Lauro Moreira foi, durante o tempo em que eu servi aqui em Lisboa e na CPLP, mais como embaixador do Brasil junto da CPLP, mais do que o representante do Estado brasileiro, foi um amigo. Foi alguém que assume a camisola e que está permanentemente disposto, só para terem uma ideia do caráter multifacetado do embaixador Lauro Moreira. Ele foi a Bissau, à frente de um grupo cultural, andou pelo interior da Guiné-Bissau para realmente levar o calor e o convencimento de que, apesar da dificuldade que já se vivia, há povos e há países, irmãos, amigos que acreditam que iríamos ser capazes de ultrapassar essas dificuldades. Cumprimento o Dr. Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional de Macau, e agradeço a simpatia de facto aceitar presidir aqui ao nosso painel. Esperava identificar e poder cumprimentar também aqui o secretário executivo da CPLP, o meu amigo embaixador Murado Murado, até porque ele me garantiu que estaria cá, e a seguir, quando eu começar a desenvolver o meu pensamento em relação ao balanço dos 20 anos, compreenderão porque é que eu gostaria que ele estivesse, porque certamente que não irá ficar muito bem estar agora fora da organização e querer ter uma visão crítica sem a presença de alguém que pode anotar e dizer: aqui você ultrapassou as marcas, e aceitar aquilo que pode considerar mais aceitáveis. Quero, com a vossa permissão, também deixar uma palavra de reconhecimento e de apreço a Dom Duarte,